Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre alguns homens que invocaram o nome do Senhor. E não é muito difícil nós encontrarmos nas Escrituras homens e mulheres que em algum momento das suas vidas tenham buscado, tenham invocado, tenham clamado ao Senhor. Eu elenquei aqui alguns poucos para nós pensarmos em que momento isso se deu e como isso se deu. Um dos primeiros nomes que a gente tem na Escritura, cujo registro fala de um homem que invocou o nome do Senhor, foi Abraão. Aliás, não apenas uma única vez, algumas vezes. Mas a primeira vez em que Abraão invoca ao nome do Senhor foi num momento muito delicado da sua vida e de muitas interrogações e de muitas especulações até, porque está lá no capítulo 12, que é o início da sua história, do seu chamado, o início da sua caminhada de fé, quando o Senhor disse para ele, nós conhecemos bem esse texto, esse chamado de Deus: sai da terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, em você serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão pega a sua casa, pega a sua família, pega a sua esposa, pega o seu sobrinho e pega os seus empregados e sai, e vai caminhar para a terra que o Senhor iria mostrar. Imagina você saindo da sua casa, saindo da sua família, saindo da sua terra, indo para um lugar que você ainda não sabe onde é, porque o chamado de Deus fala assim, diz assim: eu vou te mostrar. Então, você não precisa de certezas para me ouvir, você não precisa de certezas para me obedecer. E lá vai Abraão ainda, nem Abraão, lá vai Abraão com Sarai, seguindo até que o Senhor aponta para ele a direção. E quando ele chega numa determinada região, mais precisamente entre Betel e Ai, Gênesis 12, verso 8, o texto diz que chegando naquele lugar, e provavelmente olhando os desafios daquela terra, provavelmente pensando o que é que vai acontecer daqui para frente, provavelmente pensando nisso, o texto diz que Abraão, ele ergueu ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão invocou o nome do Senhor. E invocou o nome do Senhor, provavelmente, diante de tantos desafios, provavelmente diante de todas essas interrogações, sem saber exatamente aquilo que aconteceria. E aí, como é que a gente se vê, como é que a gente se reconhece diante de um chamado tão grande, diante de um chamado tão desafiador? A gente se vê limitado, a gente se vê frágil, a gente se vê sem respostas. Nesse momento, no momento em que está experimentando tudo isso, Abraão invoca o nome do Senhor. A gente vai seguir a história, e não necessariamente faremos isso numa ordem cronológica, mas a história segue, e aí por coincidência, é claro, a gente vai encontrar mais adiante, também no livro de Gênesis, no capítulo 26, nós vamos encontrar Isaac, filho de Abraão. Nós vamos encontrar Isaac fazendo exatamente a mesma coisa que o seu pai fez. É bem verdade que Isaac imita o seu pai nas coisas boas e também nas coisas ruins. Ele também cometeu alguns erros à semelhança do seu pai. Ele contou uma meia-verdade à semelhança do seu pai, Então, ele imitou em algumas coisas não muito boas, mas ele também imitou, também seguiu o exemplo do seu pai nas coisas boas. E um dos exemplos bons que Isaac copiou do seu pai foi entender que no momento de dificuldade, no momento de desafio, no momento de inquietações, no momento de falta de respostas, o que nós precisamos de fato fazer é levantar o altar do Senhor e invocar o nome do Senhor. E Isaac fez isso quando peregrinou durante um certo tempo por Gerar, terra de Abimeleque, aquele momento da história em que ele cava poços e os homens daquela cidade pedem que ele saia e ele deixa o poço e vai cavar um outro poço. Aí quando ele cava outro poço e tem água, aí vão os homens da cidade, porque estão vendo que ele está crescendo, prosperando, pedem que ele saia da cidade, ele deixa
vai para outro poço, e no terceiro poço que ele cava, ele escuta ao Senhor, e ele entende que é tempo de deixar gerar e voltar para Berseba e voltar para sua terra. Ele faz esse caminho de volta, e a primeira coisa que ele faz quando ele chega em Berseba é levantar no altar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Isaac foi convidado a se retirar daquele lugar. Isaac foi ameaçado por estar naquele lugar. Isaac foi injustiçado estando naquele lugar e cultivando e trabalhando e prosperando, mas sem o direito de prosperar, e foi cordialmente convidado a deixar aquela terra, deixar o seu campo ali, deixar os seus postos ali e voltar à sua cidade. Quando ele chega na cidade, a primeira coisa que ele faz é invocar o nome do Senhor. Talvez nesse tempo ainda dos patriarcas, a gente não sabe precisar exatamente a data, mas segundo a tradição, a história de Jó acontece nesse momento da história. Ao mesmo tempo a gente pode perceber, ver, aprender com Jó, que Jó também é um homem que invocou o nome do Senhor. É bem verdade que muitas das vezes em que a expressão invocar o nome do Senhor, muitas das vezes em que essa expressão aparece no livro de Jó, é durante aquele tempo de questionamentos, de indagações, aquela conversa, aquele diálogo com os seus amigos, tentando compreender o que havia acontecido com ele, porque como é que pode um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, como é que pode esse homem perder todos os seus bens, perder toda a sua terra, perder toda a sua família, os seus filhos, perder a sua própria saúde? Como é que a gente explica isso? Então, muito das expressões que falam, que apontam para Jó, invocando o nome do Senhor, fala de um momento em que ele está tentando entender de Deus o que está acontecendo. Mas a história de Jó, capítulo 42, é uma história que fala de que Jó saiu desse lugar de questionar, de tentar entender, de indagar. Ele saiu desse lugar porque ele mesmo diz que ele conhecia o Senhor apenas de ouvir, ainda não tinha tido uma experiência pessoal e genuína com o Senhor, de compreender quem é Deus. E depois que ele resolve todas as questões na cabeça dele, o texto diz que a situação de Jó mudou, que a história de Jó mudou, quando ele invocava ao Senhor, quando ele orava ao Senhor pela vida dos seus amigos. Então, Jó moído, ferido, Jó sem entender muita coisa, adoecido, Jó é um homem que invoca o nome do Senhor. Ao perceber a sua fragilidade no corpo, no físico, ao perceber a sua debilidade, Jó invoca o nome do Senhor. Agora a gente pode avançar um pouquinho mais e, saindo das páginas do Antigo Testamento, a gente vai para as páginas do Novo Testamento, e quantos homens, e quantas mulheres, e quantos personagens a gente vai conhecer ali, ver ali, invocando o nome do Senhor. Talvez alguns até sem saber na verdade quem é Jesus ou o que está acontecendo, a exemplo do cego Bartimeu, quando Jesus está chegando, terminando em Jericó, diz o texto que ali tem um homem cego posto à beira do caminho, e quando ele ouve o movimento, quando ele percebe o movimento, ele começa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a invocar, a gritar, a clamar a Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia dele. Mas alguns outros mais próximos também estabeleceram com Jesus uma relação de reconhecer que, por conta das suas limitações, das suas imperfeições, dos seus medos, alguns homens também aprenderam a invocar o nome do Senhor, a clamar por Jesus. Assim como seus próprios discípulos estão atravessando de um lado para o outro, e aí sobrevém uma grande tempestade, e eles vão lá acordar o Senhor, perguntar se ele não se importava com aquilo que estava acontecendo, e eles pedem, eles invocam, eles clamam a Jesus para que Jesus pudesse fazer
alguma coisa. Mas a gente avança na história e a gente chega, talvez, num dos exemplos que mais nos inspiram, lidando com as nossas fragilidades, com as nossas limitações. Cantamos ainda há pouco aqui uma canção cuja frase, cuja expressão nos remete a ele. Estamos falando, pensando no apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12 é aquele texto quando Paulo ele escreve a sua experiência de invocar o nome do Senhor, de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor, de pedir ao Senhor, e não foi apenas uma vez, mas 2, 3 vezes, até que o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. O que Paulo estava pedindo, o que Paulo insistiu em pedir, era que o Senhor retirasse dele o seu espinho na carne, que a gente não sabe precisamente o que é, mas alguma coisa que o incomodava, porque o espinho na carne nós sabemos que incomodava. E aí Paulo diz: olha, eu orei ao Senhor, eu clamei ao Senhor, eu invoquei ao Senhor, eu pedi ao Senhor, e ele disse não. E ele disse não, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. São exemplos, irmãos, dentre tantos outros que a gente poderia dar, de homens e mulheres que, diante da sua fraqueza, diante da sua fragilidade, diante da sua humanidade, diante da sua debilidade, entenderam que só cabia uma coisa: invocar o nome do Senhor. Aí, a essa altura, eu fico pensando assim, como a gente tem tentado pensar. Eu fico imaginando assim, sermos comparados com Abraão, o pai da fé, é muito desafiador. Sermos comparados com Isaac, um dos patriarcas, talvez também seja muito desafiador. Sermos comparados com Jó, referência do homem que pôde lidar com o sofrimento humano, com a dor, de uma maneira tão tremenda, não atribuindo a Deus falta alguma, bendizendo o nome do Senhor, independente dele. Sermos comparados com Jó, com a sua postura de louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor, mesmo no meio de tanta dor, de tanta perda, de tanto sofrimento. Acho que ninguém aqui passou por essa experiência, uma experiência semelhante a dele, né? De perder coisas sucessivamente, lutos sobre lutos, sobre lutos, sobre lutos. Talvez você diga: nós não dá para comparar a nossa vida, a nossa atitude com a vida de Jó. Talvez você diga: os discípulos de Jesus, né, toda a humanidade, nós estávamos ali, né, estavam vendo os milagres, estavam sendo testemunhas dos milagres, estavam ali convivendo com ele 3 anos, no dia a dia. Não dá para ser Pedro, não dá para ser Tiago, não dá para ser João, não dá para ser um deles. Talvez você pense, né, assim, Paulo, experiência de conversão, de ver o Cristo glorificado ali naquela estrada, de ouvir do Senhor, né, que Ele é um vaso escolhido, de que agora Ele vai ser perseguido por amor ao Senhor. Não dá para comparar com Paulo. Mas Abraão, Isaac, Jó, os discípulos de Jesus, o cego Bartimeu, apóstolo Paulo, não foram os primeiros homens a invocar o nome do Senhor. E se nós formos remontar essa história de invocar o nome do Senhor, nós vamos cair exatamente em um ilustre desconhecido. A gente não vai parar em Abraão, Isaac, não. Se nós formos olhar a história de homens que invocam o nome do Senhor, o primeiro homem que invocou o nome do Senhor foi e continua sendo um ilustre desconhecido. E talvez o nome de quem você nunca tenha ouvido, ou talvez já tenha escutado e não tenha se dado conta da nobreza desse homem no ato, na atitude e na postura de invocar ao Senhor. Eu estou fazendo menção de um homem chamado Enos. Alguém aqui já ouviu falar em Enos?
Compartilha com o irmão para saber quem foi antes. Não compartilha não. Senão vai lá, vai fazer ruim, né? Compartilha com o irmão que está dizendo. O que você sabe de eles? A história é muito pequena, irmãos. A biografia é de um versículo, de um texto. A sua história se resume a 4 momentos na Bíblia. O primeiro momento em Gênesis 4, o segundo momento em Gênesis 5, mas apenas relatando uma genealogia. Depois o primeiro livro das Crônicas também como genealogia. E depois o Evangelho de Lucas, também dentro da genealogia de Jesus. Esse ilustre desconhecido aparece até na genealogia de Jesus. E para você perceber como que a biografia desse homem é tão curta, eu quero ler apenas 2 versos. Gênesis 4, 25 e 26, que dizem assim: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Essa é a única referência que nós temos a respeito de Enos, filho de Sete, neto de Adão e Eva. A gente fala tanto de Adão e Eva, mas não conhece a família de Adão e Eva. Enos foi neto de Adão e Eva. Imagina essa família, a situação dessa família, os dramas dessa família, os traumas dessa família. A gente conhece a história dessa primeira família, dessa família original. Deus e os filhos colocam no paraíso, disputando de tudo que existia naquele lugar, tendo toda a liberdade naquele lugar, até que, por uma questão de transgredir limites com expressão de pecado, ir além do que o Senhor tinha estabelecido para eles, eles cometem o pecado entra na natureza humana, e por causa disso eles são banidos, eles são colocados para fora do paraíso, não como um castigo, mas também como uma expressão da graça do Senhor, para que eles não vivessem eternamente separados da presença de Deus. Mas é um rompimento, por isso que a gente diz que é um trauma, né? Porque assim, o plano original, o lugar onde eles deveriam estar, onde eles desejavam estar, agora é tirado deles, e eles vão viver agora aí como um casal qualquer. E aí, Adão e Eva têm filhos, tem Caim, tem Abel. E aí vem a história, o início de uma história de violência que entra na raça humana, né? A gente fala muito de violência nos dias de hoje, mas a gênese da violência está aqui dentro dessa casa, dentro dessa família, quando Caim se levanta e tira a vida de Abel, o seu filho, e por causa disso vai viver fugido, vai seguir uma outra direção, vai constituir família distante da sua família de origem e, o pior de tudo, distante da presença do Senhor. E aí o Senhor então visita a Eva, Adão conhece a Eva, e aí ela tem um outro filho chamado Sete, que ela diz: o Senhor me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E aí Sete também vai constituir a sua família. E aí Sete vai ter alguns filhos, dentre eles a Enos. E aí, o final do verso 26 diz: então se começou a invocar o nome do Senhor. A primeira semelhança que a gente encontra aqui entre Enos, Abraão, Isaac, Jó, Pedro, Tiago, João, Filipe, André, Judas e qualquer outro discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo, o cego Bartimeu, ou qualquer outro homem e mulher tenha invocado o nome do Senhor. A primeira semelhança que a gente encontra entre esse homem que começa a invocar o nome do Senhor e todos os outros que invocam o nome do Senhor está exatamente na essência do seu nome. Porque Enos, no hebraico, ele tem a mesma origem
toda palavra que vai designar humanidade, fragilidade, fraqueza. Então, a mesma raiz do nome, Enos, é a raiz de todas as outras palavras que vão designar essa condição de humanidade que gera em nós toda limitação, toda fraqueza e toda imperfeição. Então, quem é Enos? Enos, a semelhança de Abraão, a semelhança de Isaac, a semelhança dos discípulos de Jesus, de Jó, de Paulo, Enos é alguém frágil, Enos é alguém humano, Enos é alguém que experimenta a fraqueza da humanidade, as limitações do ser humano. Enos é alguém que sofre na sua família e com a sua família tudo aquilo que nós podemos sofrer hoje também. Eu falei de uma família marcada por trauma, marcada por dramas familiares, por violência, por homicídio. Enos é essa pessoa que nos representa em nossa humanidade, irmãos. Enos é essa pessoa que, se identificando com esses outros homens que eu citei aqui, também se identifica com cada um de nós, ou nós nos identificamos com ele, porque também vivemos os nossos traumas, porque também vivemos os nossos dramas, porque também vivemos as nossas dores, porque também vivemos os nossos problemas, porque também vivemos, às vezes, momentos sem esperança. Quando você para e olha e pergunta assim, e agora? O que eu faço com essa casa? E agora o que eu faço com essa família? E agora o que eu faço com esse irmão? E agora o que eu faço com esse tio? E agora o que eu faço com essa situação? Nós nos identificamos com eles pela mesma condição que nós enfrentamos. Mas é exatamente essa condição que nos identifica com esse homem, que também deve nos levar a nos identificar com aquilo que o torna um nobre, com aquilo que o torna um ilustre, ainda que desconhecido. Porque se nós nos identificamos com a sua humanidade, se nós nos identificamos com a sua fragilidade, com as suas fraquezas, por que também não podemos nos identificar com o caminho que ele utiliza, com o caminho que ele escolhe para tratar dessas fragilidades, para tratar dessas fraquezas, para tratar dessas dificuldades? E qual foi o caminho que Enos escolhe? A biografia dele traz para nós esse caminho. Então, Enos, e chamou seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Há 3 palavras aqui nessa biografia de uma frase que deve nos ajudar a olhar para esse homem e nos identificar com o caminho que ele utiliza para lidar com essa humanidade e com tudo aquilo que ela faz. Primeiro, Enos é alguém que invoca o nome do Senhor. E aí, eu estou falando desde o início, de homens que invocam o nome do Senhor, mulheres que invocam o nome do Senhor, mas afinal de contas, o que significa invocar? O que significa invocar? Quando o texto de Gênesis 12:8 diz que Abraão levantou um altar e invocou o nome do Senhor, o que o texto originalmente quer dizer? Quando o texto de Gênesis 26 diz que Isaac levantou um altar e invocou, o que significa esse invocar? No hebraico, a palavra usada para invocar é aquela que dá a ideia de um chamamento, é aquela que dá a ideia de um grito. E a gente grita, normalmente a gente grita ou por desespero, ou a gente grita quando a gente não se percebe ouvido. E às vezes não se percebe ouvido, escutado, por conta da distância. A gente grita quando vê o outro e percebe o outro distante, longe da gente. A gente grita quando tem a sensação de que o outro não está nos ouvindo. E era exatamente essa a sensação de Enos nesse momento da história. Por quê? Porque o culto foi interrompido em Abel. Porque a adoração foi interrompida em Abel. O texto diz que em Enos ele começou a invocar. Se ele começou a invocar, é porque até então não
invocava. E alguns estudiosos, comentaristas, vão dizer exatamente isso, que o que havia era uma relação do Senhor buscando, do Senhor recebendo a oferta, do Senhor apreciando aquilo que era oferecido. No Éden, era o Senhor quem procurava, era o Senhor quem se aproximava na virada do dia. Em Abel, é Abel oferecendo ao Senhor uma oferta. Mas a primeira vez que essa expressão aparece é aqui, quando o texto diz que Enos começou a invocar o nome do Senhor. Porque de fato, talvez os seus dramas, os seus traumas, a sua humanidade, a sua fragilidade, a situação de vida e de família, talvez também fizesse com que ele se percebesse distante de Deus. E quantas vezes, irmãos, é nesse lugar que a gente se vê, é nesse lugar que a gente se encontra ou se percebe, como se o Senhor estivesse muito longe, como se o Senhor estivesse muito distante de nós. É claro que se estamos numa condição de pecado não confessado, é claro que já estamos distantes, porque a palavra diz que o pecado faz separação. Então, uma distância existe, um rompimento existe. Invocar é levantar a voz em direção a uma pessoa, reconhecendo quão frágil eu sou. O nome Enos traz para nós essa ideia. Olha como eu sou frágil, olha como eu sou imperfeito, olha como eu sou limitado. E porque eu sou imperfeito, frágil, limitado, e na minha humanidade eu preciso invocar, eu preciso gritar, eu preciso chamar, eu preciso clamar, eu preciso levantar a voz, porque eu preciso que alguém me escute. Então, a primeira palavra que eu quero destacar aqui dessa biografia é: Enos é um homem que invoca ao Senhor por reconhecer que está distante e porque, diante da sua fragilidade, reconhece que precisa de alguém. Agora, ele invoca, mas ele invoca o quê? Ele invoca a quem? A quem ele invoca? Ele não invoca a qualquer coisa, ele não invoca alguma coisa qualquer, ele invoca o nome do Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. E isso aqui é tão especial, porque talvez na linguagem lá do Antigo Testamento, talvez naquele momento, os judeus depois lendo o que estava acontecendo aqui, talvez eles não se dessem conta, mas invocar um nome ou invocar o nome, é reconhecer de que quem nós somos diante desse nome poderoso do Senhor. E aí, à luz do que Paulo escreve aos Filipenses, a gente vai entender perfeitamente o que é invocar o nome, porque Paulo diz que debaixo da terra não há um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Porque a palavra nos ensina que o nome de Jesus é sobre todo nome, que o nome de Jesus é um nome incomparável, que o nome de Jesus é um nome sem igual. Talvez os leitores originais não compreendessem isso, mas a ênfase para nós aqui está em reconhecer que há poder no nome do Senhor. Então, invocar o nome é reconhecer: quem sou eu diante desse nome? Quem sou eu diante desse que representa todo o poder, toda a autoridade? Enos invocou o Senhor por reconhecer que estava distante e precisava dele. Invocou não qualquer coisa, qualquer pessoa, mas invocou o nome por reconhecer quem ele é. Se o seu nome é fragilidade, se o seu nome é humanidade, se o seu nome é imperfeição, se o seu nome é debilidade, há um nome que está acima de todo nome, que não é frágil, que não é débil, e por não ser frágil e débil,
pode socorrê-lo, pode ajudá-lo. Ele invoca o nome, mas ele não invoca um nome qualquer. Ele invoca o nome do Senhor. Pastor, mas aí o Senhor está sendo redundante, né? Porque o Senhor já falou que não há um nome pelo qual devemos ser salvos, que o nome do Senhor é sobre todo o nome. Mas na construção do texto, dizer que ele invocou o nome do Senhor, a palavra Senhor que aparece aqui, traz uma nota muito diferente, que torna a biografia desse homem muito diferente. Ele não invocou ao Adonai, porque Adonai no hebraico também é traduzido para Senhor. Ele não invocou o El Shaddai. Não, ele não invocou o El Shaddai, porque o Shaddai também muitas vezes traduzido como Senhor. Ele não invocou El Elyon, porque Elyon também muitas vezes traduzido como Senhor. Não. Ele não invocou o El Shaddai, ele não invocou o El Elyon, ele não invocou o Adonai. A quem ele invocou? Qual é a palavra que aparece aqui e que traduzida é Senhor? Ele invocou a Yahvé. Ele invocou a Jeová. Ele invocou a Javé. E aí, sem misturar as estações e a gente dizer que esse é o nome do Senhor, porque você sabe que você pode ser confrontado por alguma seita, por alguma religião, perguntando qual é o nome do seu Deus. Você não vai saber responder, mas ele vai dizer, mas o meu Deus tem nome. O nome é exatamente esse: Yahvé, Javé, Jeová. Sem confundir as estações, porque não é isso, né, que significa dizer que Jeová é o nome do Senhor. Ele não deu essa resposta quando Moisés perguntou isso, né? Mas Senhor, vocês me perguntaram qual é o teu nome? Eu respondo o quê? Eu sou. Mas é muito pertinente que, ao invés do texto dizer que ele invocou o nome do Adonai, do El Shaddai, do El Elyon, que são nomes que apresentam, na verdade, enfatizam características de Deus, do Deus da guerra, do Deus que vence os inimigos, do Deus todo-poderoso. Ao invés de usar um nome que fala de características de Deus, o texto escolhe um nome que fala da pessoalidade de Deus. Porque Jeová é o Deus que se revela na pessoalidade. Porque Jeová é o Deus que se revela numa relação de intimidade. Porque Jeová é o Deus que se revela diretamente e pessoalmente, para além de apenas dizer alguma coisa a respeito de si. É um Deus que se revela para ter com você uma relação pessoal. Por isso, a terceira palavra que a gente precisa destacar aí nessa pequena biografia é que Enos é alguém que clama porque quer estar perto de alguém que tem um nome que não se compara ao seu nome, que é humano, frágil, pequeno, limitado, débil, e é o nome de Yahvé, é o nome de Javé, é o nome de Jeová, um Deus que aparece para ele como alguém com quem ele pode se relacionar. É verdade, irmãos, que muitas vezes nós invocamos o nome daquele a quem nós queremos pedir um favor. A gente quer o Deus da batalha, a gente quer o Deus da guerra, a gente quer o Deus da cura, a gente quer o Deus da provisão, né? A gente quer buscar o Senhor por essas coisas. Mas muito mais importante, muito mais rico, é que nós possamos buscar um Deus que pode e deseja se relacionar conosco pessoalmente na intimidade. Um Deus que está com você em todo o tempo da sua vida. Um Deus que vai com você em todo momento da sua vida. Um Deus que está presente em toda circunstância da sua vida. Quem é Enos? Um homem que invoca o nome do Senhor. Em Enos começou a invocar o nome do Senhor. Que exemplo para nós, diante das nossas debilidades, das nossas fragilidades, das nossas limitações. Que exemplo para nós ser alguém que começa a contar uma história nova, porque decidiu invocar o nome do Senhor. Que exemplo para nós de um nobre,
de um ilustre que, apesar dos traumas e dos dramas, decidiu começar a invocar o nome do Senhor. Que experiência para nós de um homem que, num tempo onde a violência já está sobre a terra, a iniquidade já cresce na terra, que exemplo para nós de um homem que, independente do seu contexto social, decide começar a invocar o nome do Senhor. Que exemplo para nós de um homem que deseja resgatar aquilo que um dia, por alguma razão, foi interrompido. Ele começou a invocar o nome do Senhor. Quem sabe não seja esse o lugar para o qual o Senhor nos queira chamar, para sermos homens e mulheres que comecem ou que tornem a invocar o nome do Senhor. E escrever a nossa história como homens e mulheres que desejaram e decidiram começar a invocar o nome do Senhor. E encontrar um Deus que ouve, um Deus que escuta, um Deus que canta. Por que Enos aparece na genealogia de Jesus? Por que Enos aparece na genealogia do Antigo Testamento? Por que quando você lê a história de trás para frente, você passa por Enos, passa por Sete, até chegar em Abel? Porque esse homem decidiu começar a invocar o nome do Senhor. Mude a sua história, mude a história da sua casa, mude a história da sua família, mude a história da sua vida. Decida invocar o nome do Senhor. Decida buscar a Deus, apesar ou mesmo com todas as suas fragilidades, as suas fraquezas, as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Invoque o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Quero convidar o ministério para vir aqui e quero orar com você nesse momento. A gente está falando, irmãos, de vida simples com Deus. A gente está falando de coisas que acontecem com uma simplicidade. A gente está falando, está escolhendo falar de homens que nem são conhecidos, para dizer para a gente: é possível. É possível que você comece a invocar o nome do Senhor na sua casa, na sua família. É possível que você retorne, volte a invocar o nome do Senhor sobre a sua vida. É possível que você comece a construir uma nova caminhada com o Senhor. É possível que você decida escrever uma história diferente na sua relação com Deus, que é pessoal. Isso é acessível a todos nós. Eu sei que é muito bom e nos inspira olhar para os exemplos dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus, dos grandes heróis da fé, mas que a gente às vezes olha assim: isso aqui não é para mim. Mas quando eu olho um homem que a gente nunca ouviu falar, um desconhecido que a gente nunca parou para prestar atenção, é para dizer para mim e para você: está aqui para dizer para você, é possível. Não se acomode, não se acomode naquilo que você tem vivido ou em como você tem vivido. Se é para recomeçar, recomece. Se é para retornar, retorne. Se é para fazer diferente, faça diferente, porque é possível. Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor com gratidão, porque a Tua palavra nos inspira a seguir exemplos e modelos de homens e mulheres que viveram com o Senhor uma vida de verdade. E nós entendemos que isso é desafio para a Tua igreja, nesses dias, nesse tempo, olharmos a Tua palavra e vermos homens com toda a simplicidade deixar a sua história registrada para nós, porque decidiram buscar o Senhor. Queremos te agradecer, Pai, porque a vida desse homem nos inspira a invocar o nome do Senhor,
não um nome qualquer, não uma pessoa qualquer, mas é invocar o nome daquele que pode vir ao nosso socorro, que pode nos atender em nossas fragilidades, que pode nos socorrer em nossa humanidade, que pode olhar até para os nossos defeitos e nos restaurar, nos colocando de pé. Então, Senhor, anima o nosso coração a invocar o Teu nome, anima o nosso coração a começar dentro da nossa casa, independente de qualquer coisa, a invocar o nome do Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, aquece o nosso coração nesse sentido, ou de retomar o caminho, ou de começar a trilhar nesse caminho de alguém que, por reconhecer o poder do nome do Senhor, reconhecer quem Deus é, desejar invocar de todo o coração ao Senhor que nos escuta sempre. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, que nós saímos daqui, Senhor, com o nosso coração ardendo de desejo de seguir invocando o nome do Senhor. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.